Olá, meu nome é Damares, sou professora de matemática, estou trabalhando com vocês sobre geometria analítica e nessa aula nós iremos ver sobre as posições relativas entre reta e circunferência. Primeira posição entre a reta e uma circunferência é que a reta é secante à circunferência. Quando é que isso acontece? Quando ela vai interceptar a circunferência aqui e vai ter dois pontos em comum, dois pontos comuns. E outra coisa, quando nós temos a distância aqui do centro até a reta, até essa reta, quando a distância for menor que o raio, eu digo que a reta ela é secante à circunferência. E quando a reta ela é secante à circunferência, nós temos algumas propriedades aqui. O ponto, o segmento de reta OM aqui, ele vai dividir esse segmento AB em dois segmentos iguais, ou seja, ele vai ser, esse ponto M aqui, vai ser o ponto médio do segmento AB. Outra propriedade importante, né, é que nós podemos, como eu já disse, o ponto M seria o ponto médio. E em terceiro lugar, o teorema de Pitágoras, ou seja, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Já que OM é perpendicular ao lado AB, aqui ao segmento AB, a reta, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, se nós temos um ângulo de 90 graus, se nós puxarmos aqui, nós teremos o raio, né? Então, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, onde OB ao quadrado é igual a OM ao quadrado mais BM ao quadrado. Então, nós temos então que a circunferência também tem dois pontos comuns. Ok? Muito bem. A segunda posição relativa entre reta e circunferência é quando a reta é tangente à circunferência. O que significa dizer é que também vai formar a distância aqui do ponto O até essa reta, vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, vai ser perpendicular. E eu preciso saber, preciso gravar bem, é que a distância entre o ponto O até um ponto dessa reta R, essa reta T ou R, ele vai ser igual ao raio. Então, quando a distância entre o centro até a reta for igual ao raio, exatamente igual ao raio, nós dizemos que a reta ela é tangente à circunferência. E quando a reta ela é tangente à circunferência, ela e a circunferência têm um único ponto em comum. O terceiro caso aqui de posições relativas entre reta e circunferência é quando a reta ela é externa à circunferência. Então, quando que eu sei que a reta é externa à circunferência? Quando a distância entre o centro até essa reta for maior que o raio. Aqui nós temos o raio. Quando for maior essa distância, maior que o raio, eu digo que a reta ela é externa à circunferência. A reta e a circunferência não possuem, não tem ponto comum. Então, nesse caso aqui, não tem ponto comum entre reta e circunferência. Agora vamos para a aplicação de tudo isso que nós já vimos com relação à posição relativa entre a circunferência e as retas, ok? Então, esse exercício pede o seguinte: verifique a posição relativa entre a circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9 e as retas. Então, nós vamos verificar com cada reta aqui. Primeiramente, nós vamos ver com essa reta S. Qual é a posição aqui relativa entre a reta S e essa
circunferência. Primeira coisa que nós sabemos aqui, que nós podemos pegar aqui, é que o ponto O, nós vamos chamar de ponto O, o centro, o ponto do centro da circunferência. Então, o ponto O, que é o centro, o X do centro é esse aqui. No caso, a minha equação já tem o menos, então seria o inverso aqui, menos o oposto, aliás, menos 3 vai ser 3 positivo. E agora, menos 1 eu tenho, vai ser 1. Então, o meu ponto aqui, central, o centro da circunferência vai ser 3 e 1. Outra coisa que eu posso saber também é o raio da circunferência. O raio da circunferência é, como aqui na fórmula, na equação da reta, esse que está depois do sinal de igual é r ao quadrado. Como eu tenho 9, então seria raiz quadrada de 9. O raio é raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então eu tenho esses dados. O, 3 e 1, e o raio 3. Bom, eu vou precisar saber, gente, qual é a distância entre o centro da circunferência até essa reta aqui. Então, para isso, nós vamos usar aquela fórmula que tem para calcular a distância entre ponto e reta. Que essa fórmula vai usar o A, B, C, que são os termos da equação da reta. E vamos usar o X e o Y, que é Y, do centro, do ponto O. Ok? Então, vamos substituir aqui nessa fórmula para a gente calcular a distância. Então, a distância de O até a reta S, né? Até a reta S, é igual a... O A vale 4/3. 4/3. Vezes o X, que é 3, mais B, que é menos 1. Então, vamos colocar menos 1, vezes o Y, que é 1, mais C, que é 2. Ok. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado. A é 4/3 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado. Resolvendo, então, nós temos 4/3 vezes 3, nós simplificamos aqui, vai ficar 4. Menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 mais 2, menos 1 mais 2. E agora, resolvendo aqui, nós temos 4/3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9, mais menos 1 ao quadrado, 1. Resolvendo, então, nós temos 4 menos 1, 3, 3 mais 2, 5. 16 nonos, mais 1, 9. 16 mais 9, 25. 5 sobre raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o primeiro vezes o inverso do segundo, que é 3/5. Então, nós temos, simplificando aqui, fica 3. Então, nós temos o quê?
que a distância entre o ponto central da circunferência até a reta é igual a 3, que é igual ao raio. O raio também é 3. Então, nós podemos dizer que essa reta, ela é tangente à circunferência, ok? Muito bem, agora vamos ver qual é a posição entre a circunferência entre a circunferência e a reta T. Então, nós vamos ver qual que é a distância entre o centro da circunferência até a reta T. Então, fazendo o mesmo, nós vamos calcular A, que é menos 1, vezes o x, que é 3, mais o b, que é 1, vezes o y, que é 1, mais o c, que é 2. Nós estamos analisando a reta T. Vamos lá, então. Sobre raiz quadrada de A, então, menos 1 elevado ao quadrado, mais B, que é 1 ao quadrado. Ok. Resolvendo, então, nós temos menos 1 vezes 3, menos 3. Mais 1 vezes 1, 1, mais 2. Resolvendo aqui, nós temos raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. Então, nós temos menos 3 mais 1, menos 2, mais 2, 0. Então, nós temos raiz de 2. Então, o que acontece? 0 sobre raiz de 2 é 0. Então, nós temos que a distância entre o centro e a reta T é igual a 0, ou seja, é menor que o raio. Então, essa distância aqui é menor que o raio. Então, eu digo que a reta T é secante. A circunferência. Agora, nós vamos ver qual é a posição entre a circunferência e a reta U, que é a reta que está faltando aqui para a gente analisar. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, calcular a distância entre o centro da circunferência até a reta. Então, utilizando essa fórmula entre a distância de ponto até uma reta. Então, vamos aqui. A da reta é 3 vezes o x do centro, que é 3 também. Mais 4, isso, 4, que é o b, vezes y, que é 1, mais o c, que é 7. Raiz quadrada de A ao quadrado. A, 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 1, 4. Mais 7. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, nós temos 9 mais 4, 13, 13 mais 7, 20. Raiz quadrada de 9 mais 26, 25. 20. Raiz quadrada de 25, 5. 20 dividido por 5,
Então, a distância aqui é 4. 4 é maior que o raio, que é 3. Então, nós temos distância maior que o raio. Então, eu digo que a posição dessa reta com relação à circunferência, eu digo que ela é externa à circunferência.